Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer ao grande número de pessoas que estão interessadas nesse novo trabalho que estou desenvolvendo, postando vídeos sobre diversos assuntos. Primeiro foi sobre a forma de crédito no Brasil, como os bancos discriminam as pessoas de pouco acesso e poucas possibilidades também utilizam de um delito legalizado que as empresas que oferecem o cadastro de inadimplência, porque os bancos bloqueiam o acesso ao crédito sem estar seguro do que passou com a inadimplência. O segundo foi sobre a linha que está demarcando a riqueza e a pobreza do mundo. Quer dizer, e ela é mantido com os acordos Basileia, que é a cidade da Suíça, de onde sai a ordem para os membros deste acordo. Basileia 1, 2, 3 até o 4. Cada 4, 5 anos eles fazem as correções e, se é necessário, emite um novo acordo para manter a linha entre a riqueza e a pobreza. E por último, agora quero hoje falar sobre um assunto já de religião, que é a vida e a morte na Torá. Então, nós temos que o livro da criação, ele é o Gênesis 1, de capítulo 1, de verso 1 ao verso 31. E aí ele descreve toda a criação. No verso 1 do capítulo 1, ele já dá de uma forma, como se fosse um pacote de toda a criação. E depois o Criador Supremo, que está fora da criação, que é representado pela letra Aleph, que não está na escritura, começa com a letra Bet. E então ele não é um Deus ou um ser antropomórfico. Ele não tem corpo, ele não tem existência, não está sentado em um trono. Mas ele cria os deuses mórficos, que são os deuses com corpo. Então, se você lê o pacote do verso 1 codificado, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Shasmaim, Bet, Aret. Traduzindo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora, esse Deus, a terceira palavra, são os deuses criadores, que em seguida, por orientação do Criador Supremo, vão seguir com a criação. Então, é dado aí a palavra Elohim, na gematria vale 86, são esses 86 deuses. Depois, como as histórias nos contam, que houve conflito, na Torá não explica o conflito, simplesmente já a Torá entra na criação e não explica tal conflito. Mas sabemos que, pelas descrições, realmente existe o bem e o mal aí. Já na criação entra, quando vai fazer a humanidade, já existe o bem e o mal. Então, desses 86, provavelmente alguns foram para as profundas trevas, por afinidade, o mal, e o bem ficou na luz, 72. E aí temos os deuses criadores, que aparecem com os nomes de Yahvé, do pentagrama, Adonai, aparece no... Yahvé aparece no capítulo 2, verso 4, a expressão Yahvé Elohim. E depois ele segue, depois aparece também Adonai no capítulo 15 de Gênesis, e aparece no 17 Shaddai. E depois no livro de Jó, capítulo 1, verso 6, aparece Hassatã. E no livro de Isaías 34, 14, aparece Lilith, a demônia. Mas são 14 aí: Satã, Moloque, Beuzebu, Adrameleque, Belial, Lilith, Naimá, enfim, são deuses criados, indestrutíveis e imortais. Eles não se confrontam, eles são superiores a anjo, arcanjo. A prova disso é quando o arcanjo Miguel, no livro de Judas, segundo o escrito, encontra com Satã, disputando o corpo de Moisés. Ele só disse: o Senhor se te repreenda, porque um arcanjo não tem poder sobre um Elohim. O Elohim
é imortal e indestrutível. Até hoje eles seguem aí, o bem fazendo bem e o mal fazendo mal. Agora, vamos ao tema do vídeo. A vida e a morte na Torá, ela é descrita no Gênesis 1. O livro da criação é de 1 a 31, capítulo 1, Gênesis. O resto já são histórias, metáforas. Então ele descreve que a vida no mundo, ela é descrita no capítulo 1, verso 26, quando ele disse: façamos, palavra plural, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, que está traduzido por Deus, mas na verdade é Elohim. Façamos Elohim, o homem, a nossa imagem e semelhança, para concordar o verbo com o que vem depois, plural. Então, a palavra que dá entrada à vida, que constrói a vida neste mundo, a humanidade, é Adão. Aleph, Dalet e Mem. A Aleph é o Espírito Divino. A Dalet é a porta, um homem e uma mulher na concepção, um pensamento, e os dois se concordam e traz vida a este mundo, é a porta. E a Mem é o corpo físico já existindo. Então, esta é a forma que uma alma encarnada neste mundo. Agora, o retorno, ele é descrito no verso 31, Gênesis 1, quando ele coloca a palavra tov, bom, e depois a palavra muito, quer dizer, muito bom. Aí ele insere a morte, o retorno. E por que é muito bom? Porque não permite que o mal seja eterno. Porque se um assassino fosse eterno, teríamos que aguentar ele matando eternamente. Se um violador, estuprador, o mesmo. Se um pervertido, a mesma coisa. Teríamos que suportar eternamente. Assim como um que faz o bem também iria viver eternamente. Então, a morte é entendida como um ato do Criador, que ele viu muito bom. Agora, isso é um código, porque a palavra Tov, ela em gematria, tem o mesmo valor da palavra Met. E Met é morte. E vale 8. Então, logo que ele fala bom, aí ele fala muito. Quer dizer, muito é o inverso da palavra Adão, do verso 26. Porque muito ele é uma Mem, que é o corpo humano, é uma Aleph, que é a alma, segundo da direita para a esquerda, a alma saindo do corpo humano, o espírito divino, a Aleph, e a última é a Dalet, que é a porta. Então, o corpo morre aí, a alma sai, encontra a porta e retorna. Agora, se ele cumpriu o propósito da criação para o que ele veio, então ele pode não voltar para o nível das almas, da formação ou onde estão as almas. Ele pode ascender a nível muito mais alto, porque ele passa a ter um status acima dos anjos, acima até dos Elohim, quer dizer, ele pode alcançar uma alma, subir até a Shekinah, a presença divina, a luz divina. Então, mas para isso tem que construir mérito, cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de uma alma encarnar nesse mundo? É de praticar, viver e ensinar a justiça e a misericórdia. Agora, a bondade, a misericórdia sozinha, ela não consegue resolver o problema. Porque uma pessoa pode ser bom, mas não passa daí. O que faz com que uma pessoa construa mérito para voltar uma vestimenta, para não ficar como Adão quando foi apresentar estavam nu, é a justiça. Porque a justiça, ela contempla a misericórdia. Porque quando você comete um ato de justiça, não é um conceito de justiça entendido por os intelectos, é um conceito de justiça que trazer justo ao mundo, conceber almas justas ao mundo. Quer dizer, um casal cometer um ato de justiça, trazer filhos justos ao mundo. Porque ao mesmo tempo que ele está praticando a justiça, ele está tendo misericórdia das gerações futuras, que não vão sofrer, porque essa geração de mal, se todos trouxerem justo, ela vai durar uma geração e o mal se acaba, e é o que a Torá nos ensina, que esse mundo tem que voltar a ser um jardim do Éden, e só com trazida de vida de justo ao mundo, esse mundo pode se tornar um jardim do Éden. Então,
temos que ver desta forma. Então, a, a ressurreição e a reencarnação, elas não estão contempladas na Torá. O cristianismo entrou com esse engodo de ressurreição, mas a Torá não contempla, porque ali só está dizendo no verso 31 que a alma sai do corpo e encontra a porta de retorno, uma vez cumprido a sua missão de encarnada nesse mundo. Então, e o outro versículo na frente diz que pó és e ao pó tornarás. Então a ressurreição, ela vai em contra esse princípio. Então, ressuscitar o quê? Os túmulos estão vazios, não há o que ressuscitar. Então, o cristianismo entrou com esse engodo de que vai ressuscitar um novo corpo. Não, não existe isso. A alma e o sangue não podem ver o Criador. Então, é um retorno da alma. Ela desencarna e volta pelo mesmo portal que ela entrou. Agora, a reencarnação também vai contra o princípio de imagem e semelhança, porque se você reencarna uma vez, duas vezes, a pergunta vem, o conceito de imagem e semelhança não funciona aí, porque você vai ser imagem e semelhança de que encarnação, de que pais? Do primeiro, da sua primeira encarnação, ou os pais da segunda, ou os pais da terceira? Então rompe com o princípio de imagem e semelhança. Então a reencarnação está fora da Torá. E o capítulo 1 da formação, ele só é até o verso 31. Depois os escribas, lá no CCP, eu, são vários escribas, cada um escreve a parte da Torá. Eles colocam aí a parte do verso, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, eles inserem de propósito o sábado. Então, aí já não é o livro da criação. O livro da criação, e o livro da criação, ele trata deuses até o verso 31. Elohim, são 10 frases. E disse Elohim, haja isso, haja aquilo, haja luminária, haja criação, esfria a terra, evapore água até um ponto, forma os mares, depressão, montanha, a terra enfria até uma parte, não enfria toda. Então, esse é o capítulo 1, verso 10 por aí. Abre uma expansão, águas de cima, águas de baixo, cria todas as constelações, os astros. Então, isso é a criação. E não contempla aí a divindade suprema, não faz parte da criação, ele está em outro nível. Ele é aquele que aparece a Moisés quando disse, serei o que serei, que é um código matemático de potência, serei RE, Asher RE, 21 por 21, 441, tem o mesmo valor da palavra emet, verdade. Então, o que ele disse a Moisés, eu sou a verdade. E o próprio Rabi Jesus, como era ortodoxo, seguia a Torá, ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, a verdade emete é vida e morte. Se ela está completa, emete é vida, e se você retira o Espírito Divino, fica mete, que é morte. Então, essa é a explicação da vida e a morte na Torá. Então, não perca tempo, não existe, a Torá não contempla nem reencarnação e nem ressurreição. O que existe é o retorno da alma que encarnou. Ela vai desencarnar, e no verso 26 ela encarna, e no verso 31 ela